Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, nesta quinta-feira de adoração da 14ª semana do tempo comum, vamos abrir o nosso coração para meditar a palavra de Deus pelo Santo Evangelho. E se assim meditamos e colocar em prática a mesma palavra, ficamos íntimos de Deus. O Evangelho de hoje é o Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo 7 ao versículo 15. Assim diz para nós o Santo Evangelho. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graças deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar a vossa palavra, saia daquela casa ou daquela cidade e sacudir a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, nós estamos vivenciando esta semana, a semana do anúncio do reino dos céus que está próximo. Então o Evangelho de São Mateus vai nos levando a cada momento da nossa vida mergulhar na missão. A missão que Jesus tem para nós e teve também para os seus discípulos, vai demonstrando o que é que nós devemos fazer para evidenciar em nosso coração a graça de Deus. Portanto, Jesus é aquele que está dizendo aos seus discípulos que deverás no caminho anunciar que o reino dos céus está próximo. E a dimensão dos discípulos anunciando este rei, a cada momento que eles vão anunciando, a graça de Deus vai sendo apresentada diante de cada um que acolhe esta graça. Portanto, é esta certeza, da maneira que vão anunciando, assim eles receberão as curas. E os discípulos teriam os poderes de curar doença, de ressuscitar os mortos, de purificar os leprosos, de expulsar os demônios. E sobretudo olhamos muito bem este reino dos céus que vem ao nosso encontro, que deve ser anunciado gratuitamente, porque assim de graça devereis dar e também de graça deverás receber. É esta mesma conduta que nós devemos evidenciar em nossa vida. E olhamos bem, o discípulo não deve de maneira alguma ficar preocupado com o que vai levar, ou ficar de fato querendo até então buscar alguma coisa para a caminhada, porque senão aí se torna difícil a missão. E vejamos que Jesus vai dizer: não vos preocupeis de levar tanta coisa, porque de fato o trabalhador é digno daquilo que ele está fazendo, ele é digno do seu sustento, e ele deverá anunciar esse reino cheio de alegria, cheio de amor, e aonde chegar, em primeiro lugar, deverá saudar, a saudação da paz. Se naquela casa houver alguém de paz, a paz vai permanecer naquela casa, senão ela retornará para vós. E se não ouvistes a palavra de Deus, com certeza o sofrimento será mais ainda do que Sodoma e Gomorra no juízo final. Portanto, amados irmãos e irmãs, será que nós estamos anunciando o reino dos céus e demonstrando que esse reino
está próximo? Ou será que nós estamos parados em casa, preocupados com tantas coisas e deixamos de anunciar a graça de Deus que está chegando? Como eu estou no discipulado de Jesus? Como eu estou fazendo com que o reino dos céus fique mais próximo do outro, que às vezes vivem abatido, né? Qual é a minha cooperação que eu estou fazendo? Ou até mesmo como eu estou vendo esse reino dos céus dentro do meu coração? Portanto, o reino de Deus está próximo e próximo daquele que acredita. E se de fato nós não acreditarmos, assim vai dizer o próprio Evangelho: se ninguém vos acolher, quando sair daquela casa ou cidade, sacudi a poeira de sua sandália contra aquela casa. E assim, amados irmãos e irmãs, com certeza a sua ruína será terrível. E de fato nós ouvimos todo o sinal, todos os laços da alegria do nosso Senhor Jesus Cristo, porque de fato quer que esse reino seja expandido e os discípulos vivenciem a graça de Deus na missão. Quantas vezes nós perecemos porque desacreditamos de Deus? E assim nós sabemos, tudo isso é sinal daqueles que lança sobretudo o amor de Deus. E nós ouvimos muito bem este grande amor de Deus na primeira leitura do profeta Oséias, né? O coração de Deus que clama por aquele povo, o coração de Deus que quer aquele povo de volta. E não é diferente. O coração de Jesus se contorce dentro do seu peito, mas o que é dele sai. E não é ira, mas sim a salvação. Do coração de Jesus não sai a ira, sai a salvação, porque Ele quer nos salvar, porque Ele quer trazer a graça para nós e, sobretudo, Ele quer que nós fazemos com que esse reino de Deus e o reino dos céus cresça dentro do nosso coração. Portanto, amados irmãos e irmãs, analisamos se nós estamos vivenciando essa grande graça de Deus e se somos discípulos do reino dos céus. Se estamos anunciando este reino e fazendo com que ele seja expandido em todo o mundo. Uma boa quinta-feira cheia de fé e de esperança e de amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Que o Cristo seja a vossa luz e a vossa alegria. Ficai em paz e que Ele esteja sempre na tua vida.